e eu proponho outro jogo de palavras aqui, entre igrejados, porque a gente está falando de desigrejados. O que são os desigrejados? São pessoas que supostamente desistiram da igreja. Né? É o contrário De igrejados. Então, de fato, a gente precisa fazer uma distinção dos desigrejados para os ateus e os agnósticos. Sim. Os ateus não acreditam em Deus. Sim. Os agnósticos duvidam, tem um ponto de interrogação. Deus para eles é uma incógnita. Pode existir, pode não existir. Pode ser conhecido, pode não ser conhecido. E os desigrejados? São aqueles que acreditam em Deus, mas não acreditam na igreja. Então, desigrejados é o contrário de igrejados, mas eu quero colocar uma outra palavra como um contraponto de igrejados, que são os igrejeiros. Caramba, essa daí eu nunca tinha ouvido. Porque a gente fala muito da motivação e da forma como a gente vê a igreja. O Jader falou, a pessoa veio para a igreja por causa de uma proposta. Era vantajoso, da mesma forma que ela se filia um tudo. A partir do momento que essa pessoa ela é frustrada, ela abandona a igreja. Por quê? Porque a motivação que levou aquela pessoa a ir à igreja foi uma motivação contaminada, uma motivação comprometida, uma motivação que tinha a sua estrutura danificada. Então, a estrutura danificada não adianta, uma hora vai ruir. Então, essa pessoa veio com uma motivação errada. E tem um monte de gente, pastor Abel, que está na igreja, que tem uma visão errada sobre igreja, sobre o ser igreja. E aí é que eu digo que essas pessoas são os igrejeiros. E eu posso dizer que os desigrejados é uma reação, um extremo, não aos igrejados, mas aos igrejeiros. Uau! Gente! Interessante. Você jogou uma granada aqui em cima da mesa, tirou um pino e bum! E aqui, pensando, pegando essa carona aqui, é surreal, por exemplo. Você pega o domingo, você pega hoje nas redes sociais, por exemplo, você tem os stories, os status e tudo mais. E a pessoa vai no sábado, numa sexta, ele vai para um pagode, para uma balada, ele posta. Tá lá. E ele posta a foto da cerveja ou curtindo alguma coisa que lhe apraz. Domingo é ceia. Domingo de manhã, na igreja que ele frequenta, é ceia. Ele não tem menor pudor em colocar o melhor lugar do mundo e o pãozinho e o vinhozinho da ceia. O que é isso senão o igrejeiro? E o que é isso senão o cara que é ativista? A gente confunde tudo. Essa é a palavra, ativista. A gente confunde tudo. A gente pensa assim, ele é crente porque ele está produzindo. Nós colocamos sobre aquela pessoa que está produzindo algo para o reino de Deus ou para a igreja que ele está inserido, a alcunha de que ele está bem, porque se ele está bem, ele está produzindo. Se ele está produzindo, porque ele está bem. Não necessariamente ele é crente por estar produzindo. Nós inserimos as pessoas, e aí eu vou pegar essa carona, os igrejeiros, num processo de atividade, num processo de produção. Não percebemos que aquela produção não é uma obediência e uma adoração ao Senhor. Aquela produção se trata de ativismo religioso. Ou de usar a própria igreja para benefício próprio, né? Porque como que a gente definiria os igrejeiros? Como a gente definiria os igrejeiros? O que são os igrejeiros? Os igrejados somos nós, que pertencemos a uma igreja e que entendemos que a igreja é uma proposta de Cristo. São os que comem e bebem sem discernir o corpo? Sem discernir a igreja? Sim. Eu posso dizer, isso daqui eu não encontrei em nenhum livro, não. Fruto das minhas pesquisas, reflexões, sim, pensando ali uma distinção entre igrejados e igrejeiros. Os igrejeiros, eles são aqueles que divinizam a igreja. Igreja a gente ama, a gente não diviniza. Uau! Porque a igreja, como instituição humana, ela tem as suas falhas. Sim. Por isso a nossa proposta é olhar para quem? Para Cristo, lá em Hebreus 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, igreja, a gente não diviniza. Igreja a gente ama, a gente respeita, a gente desenvolve a nossa vida de fé. Agora, o igrejeiro, ele é um ativista. Ele resume toda a sua vida de fé a
aquela estrutura religiosa. E com a motivação errada ele produz. Ele trabalha e ele quer o quê? Os louvores humanos. Ele quer o quê? Os lauréis. Ele quer o quê? As recompensas. E quando isso não vem, ele se sente traído pela igreja. Abandonado, órfão. Mas na verdade, ele foi traído e enganado pela sua própria motivação. Pela concepção errada que ele desenvolveu da igreja. Porque se você entende qual que é a proposta da igreja, tá tudo ok.